Olá, amigos da TV Prevê, nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo pela sua TV Prevê, a TV que todo mundo veio. Estamos aí com o Campeonato Paulista, os grandes vão acabar chegando, como nós dissemos, né? O São Paulo deu umas bobeadas no começo, mas já reagiu, né? E os times grandes, na minha opinião, o Palmeiras é o que tem mais condição de chegar, né? O Santos, com essa molecada, pode até acontecer. O Corinthians está ganhando aí, mas com as calças na mão, né? Um time que não tem muito nome, né? Pode até acontecer também de ser surpresa, mas o Palmeiras, para mim, é o time que foi bem montado no ano passado já, um time que tem recurso financeiro da Crefisa, né, apoiando, e aqui não tem esse negócio, tá vendo? Não fala do nome das patrocinadores. A empresa patrocina, tá aqui a TV Prevê para falar. E assim como nas empresas que patrocinam os times de Bauru, não é? Que colaboram com o basquete, com o vôlei, não é? Nós estamos para falar aqui o nome das empresas realmente. E quem quiser ajudar o Noroeste, vem que nós vamos falar também. Bem, o Noroeste acabou perdendo outra vez, mais um jogo em casa para o Rio Branco, né, de Americana. Mas nós continuamos acreditando no Noroeste, tem que reagir. Os meninos que estão tocando o Noroeste têm boa vontade, mas não tem grana. Então falta empresário para colaborar, para ajudar e fazer com que o time possa reagir e chegar aí à segunda divisão e depois nós subirmos para a primeira divisão, que é o lugar de onde o Noroeste nunca deveria ter saído. Mas a gente sabe que é difícil, sem grana não se vai a lugar nenhum. Você pega times de cidades de menor porte, mas que tem uma grana por trás, tem empresário ajudando. Não é daquele tempo que jogava aí não, que o Pelé na Copa de 70, eu falei para vocês aqui. Na época da Copa de 70, o Pelé ganhou $200 mil o ano inteiro. Hoje, quem joga por $200 mil lá na Europa? Ninguém. O Pelé ganhou $200 mil num ano inteiro no Santos. No ano em que ele disputou a Copa de 1970. Você imagina, estou fazendo as comparações. Hoje, no Corinthians, ninguém ganha $200 mil, pelo menos. Aí qualquer jogador do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, Santos, ganha $200, $300 mil por mês, tá certo? Então e olha lá, hein, tem cara lá que está ganhando $1 milhão. Vamos aqui agora conversar do passado. Hoje eu estou trazendo para vocês uma figura que passa pelas ruas às vezes, as pessoas conhecem. Aquele ali é o ex-delegado de polícia, ele foi delegado de polícia, foi professor meu na faculdade, né? Foi professor, foi delegado de polícia, né? Foi do Exército também, do Exército Brasileiro, do glorioso Exército Brasileiro, da 6ª CCM, né? Ele esteve por lá, foi segundo sargento, né? E na IT principalmente, durante muitos anos, foi professor. E foi delegado, né? Foi delegado seccional de polícia, chegou a seccional, quer dizer, coordenou toda a região, né, de Bauru. E tudo isso foi importante. Mas tem um fato na vida dele que vocês vão saber agora. Ele já esteve aqui há muito tempo. Se você passar... Aliás, não precisa, ele vai contar a história. Não é você. Se ele passar em frente à casa do Pelé hoje, ou na rua, ou cruzar no outro lado da Avenida do São João, o Pelé vai falar: ô Aniel, vem cá. Boa tarde, Aniel. Tudo bem? Um prazer. Esse aqui é o Aniel Chaves. Aniel Chaves, nós trouxemos aqui, em outros programas poderíamos trazê-lo também, que não fosse de esporte, para falar sobre muita coisa, que o homem foi professor, foi delegado de polícia, mas foi do Exército Brasileiro, glorioso Exército Brasileiro, mas... Como o programa é esportivo, nós vamos focar na vida dele, a época em que ele jogou com o Pelé. Com o Pelé, que poucos têm esse orgulho de dizer que foram amigos do Pelé na infância, conhecem a história do Pelé. O Aniel vai contar, o Pelé morava ali perto da Quintino Bocaiúva, ou na Quintino Bocaiúva, ali Rua Arruda, Quintino, cruzamento com a 15, ali por perto, né, Rua 7. Morava por ali. E, inclusive, tem uma história que você podia até... A família do Júnior, aquele que é casado com agora o sobrenome fugiu, casado com a doutora Cecília Pavão, família Pavão, Júnior Pavão, eles são padrinhos do Júnior. A dona Celeste era a madrinha do Júnior. Não sei se você chegou a conhecer ele. Não. Que é o Júnior, meu amigo. A doutora Cecília é médica, colega da minha esposa.
Aniel, fala para nós do tempo do Pelé. O que mais lembra? Quando você conheceu o Pelé, a convivência com o Pelé? Bem, o Pelé é 4 anos mais novo que eu. Sim. Hã? Não parece, não parece. 4 anos mais novo que eu. E o primeiro time que o Pelé, onde eu fiquei conhecendo o Pelé, o time chamava Ameriquinha. Ameriquinha por quê? Porque tinha o América da Várzea, América, no América jogava o Barranco, e outros nomes do passado aí, que Sim. Pode ter profissionais. E o Nicola Valone Júnior, de saudosa memória. Sim, Nicolinha, Nosso ex-prefeito, prefeito, ex-deputado. fantástico prefeito. É. Me lembro de uma passagem do Nicolinha, em São Paulo, que dentro das minhas dificuldades para fazer direito na instituição toda, onde estudei também, Sim, né, como você. Faculdade de Direito de Bauru. Me formei lá também, turma de 63. Sim. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então eu tinha passado para o 2º ano, mas estava recém-casado, É. dificuldade extrema de dinheiro, Sim. né, para manter família e tal. E eu fui a São Paulo conversar com o Nicola Valone Júnior, Você que estava no era exército nessa época? que o Nicola Valone Júnior estava. Nicola Valone Júnior, que ele era deputado estadual. Sim. E ele já me conhecia do tempo do Baquinha, porque o Nicola era baquiano roxo. Ligado ao esporte. Ligado ao esporte É. e ao Baque, principalmente. Tem Bauru, tem tudo. Então foi São Paulo. O que me faz lembrar muito, com muita alegria no coração, quando entrei no escritório dele, ele ficava na Praça da República, num dos prédios lá, com vista para a Praça da República, né, no 2º andar. Sim. 2º ou 3º, sei. De repente posso estar errado até o andar. Não, lá Mas tinha uma vista linda, aquelas árvores bonitas lá. E atrás da mesa de trabalho dele tinha uma foto de Bauru, com a grande obra daquele tempo do passado, que era o viaduto que ligava o centro da cidade a Bela Vista ali, o viaduto JK, né, que chamavam, né? Sim. Foi construído pelo Nicola Valone Júnior como prefeito. Sim. Então, a foto focalizava essa foto grande atrás da mesa de trabalho dele, Focalizava a grande obra dele. grande obra dele, e mostrava Bauru, né? E o que estava escrito em cima da cidade de Bauru, estava escrito assim: um bauruense lutando pela sua terra e pela sua gente. Olha, Quando eu vi lá lutando pela sua terra e pela sua gente, ele vai me ajudar. eu falei, meu coração já palpitou, falei, esse homem é bom. Não tinha assim mais conhecimento que ele do que quando me via lá no Baquinho, disse, bom. Ele já te conheceu de cara. Então. Me atendeu muito bem, me deu a bolsa de estudo, estudei, Olha. fiz direito, faculdade, todo o meu curso de direito a partir do 2º ano. E graças a Deus, graças a essa bolsa de estudo, porque os deputados estaduais tinham na época uma verba, Uma cota? uma cota que era destinada a ajudar alunos em curso superior. Sim. Né? Então não era uma coisa que saiu do bolso dele, saiu praticamente Da do cota, governo, mas né? Da cota foi- da Assembleia. mas- Mas eu fui um dos beneficiados por ele. Isso, Então, graças a ele, né, depois do formado, fui agradecer pessoalmente Isso. aquilo que eu tinha conquistado, a hora que eu conquistei, É. em função Da ajuda de dele. um homem de coração nobre. Isso. Né? Todos que conhecem o Nicolinha falam bem. Muito Conheceram. fantástico homem. Então, o Ameriquinha, eu estava falando do Ameriquinha, o vestiário do Ameriquinha tem uma coisa interessante. Meu pai amava futebol. Meu pai era São Paulino. Sim. E em função dele ser São Paulino, também me tornei São Paulino. Ok. Embora houvesse outros times na época, muito melhores até que o São Paulo. Mas, ele era São Paulino. E o Nicola Valone Júnior resolveu fazer o campeonato infanto-juvenil em Bauru. E o América da Várzea falou, vamos formar um time nosso aqui também, né? Para jogar esse Campeonato infanto-juvenil aí. E fez o Ameriquinha aí. Para minha surpresa, o Pelé fez parte desse time. Do Ameriquinha. Da Ameriquinha. Tanto é que a ficha, tem uma ficha de inscrição dele na Liga Barões de Esportes. Tem aqui? Do Ameriquinha. Eu não sei onde que está isso aí hoje. Se eles não perderam, mas deve ter. Eu não sei. Sei que havia aquelas fichas, né, direitinho. Bem, e o vestiário ficava onde? Meu pai, com muito amante de futebol, e madeira naquela época era muito barato, hoje é muito caro madeira. Naquela época era muito barato. Até que todo mundo pobre fazia sua casa de tábua. Não podia fazer casa de alvenaria. Ele construiu no fundo da nossa casa 2 quartinhos de madeira. Né? Um desses quartinhos era o vestiário do Ameriquinha. Olha. Onde ficava a nossa roupa, a nossa chuteira, enfim, essas coisas lá. Né?
E você tinha quantos anos nessa época? Saía de lá, eu tinha 13 para 14 anos, né? E o Pelé tinha de 9 para 10 anos de idade, né? Molecão, Então eu tenho a foto lá do Ameriquinha, o anel, né? Vestido com a camisa do Ameriquinha, camisa vermelha, do América Futebol Clube aqui e tal. Até hoje, né? Então esse foi o primeiro time, jogamos junto. Você e o Pelé? Ali conheci o Pelé, ali começou a surgir amizade entre nós, eu não conhecia o Pelé. E a maioria dos jogadores devia ter 13, 14 anos, só ele de 11. Só ele mais novo, né? Diz que ele já era endiabrado. Os caras falam endiabrado, aí como a gente é muito cristão, ele era endeusado daquela época. Né? Ele jogava muito, né? Demônio pra lá. Diz que ele era... O raciocínio dele sempre foi muito rápido, impossível, né? Ele era. Veio com ele esse dom, né? Esse é um dom que veio, Deus deu para ele esse dom, esporte, prática de esporte. Ele já veio com... E muito inteligente, né? Tanto é verdade que ao longo de sua trajetória aprendeu várias línguas, né? Acabou falando em inglês, por exemplo, ele acabou falando inglês fluentemente, né? Exato. Até em função de ter ido morar nos Estados Unidos. Jogou no Cosmos, né? No seu finalmente do futebol, né? Que ele foi lá. Lá ele encerrou praticamente tudo. E começou. Mas ele foi lá. Ele começou o futebol lá. Então, mas ele foi lá na época para se reabilitar financeiramente, porque ele havia sofrido um prejuízo muito grande quando os bens dele eram administrados por um personagem, né, de Santos, que eu não vou citar o nome porque não me convém, mas esse personagem que tinha procuração dada por ele tudo, desviou uma parte dos recursos dele, tantas coisas que aconteceram. E ele confiava muito nessa pessoa. Ele confiava muito nessa pessoa. E aí o Cosmos queria alavancar o futebol nos Estados Unidos. E o Pelé foi para lá com um grande contrato, né, na época. O que o Aniel está dizendo aqui, é bom que se diga, as pessoas pensam que o Pelé amealhou muito dinheiro naquela época. Primeiro, não ganhava muito naquela época. Futebol, hoje qualquer jogadorzinho quer ganhar milhões. Mas o que ele ganhou, na época, na verdade, o que ele ganhou, ele não ficou. Ele não ficou com o dinheiro. Porque essa pessoa que cuidava dos bens dele, ele confiava, quando ele foi ver, desviou... não soube guardar, não soube administrar, e acho que desviou também. Então perdeu o dinheiro. O Pelé ficou sem nada. Aí o Pelé foi pro Cosmo, aí é que ele começou a ganhar dinheiro. Mesmo, lá no Cosmo, nos Estados Unidos. Ensinou e tal. Mas agora vamos falar do Pelé de Bauru. Então, mas o Pelé de Bauru tem uma coisa que, antes de passar para outro assunto, com relação ao Cosmos, quando ele estava no Cosmos, ele presenteou Bauru com o Jogo da Saudade. Aqui em Bauru. Aqui em Bauru. Sim. Ele veio aqui em Bauru nas férias. No BAC. E quem coordenou toda essa vinda para cá foi o finado Dr. Salvador de Almeida. Sim. Né? E havia uma comissão, o Dr. Salvador de Almeida, eu e o Silvio Preto. Sim. Eram os três que tinham o curso superior na época, os três tomamos a liderança ali. Para fazer o jogo dele. Foi o jogo da saudade. Eu me lembro, eu assisti esse jogo. Então foi um jogo fantástico. Lá no BAC. Lá no BAC. Então o Pelé veio nessa época para cá. Isso. Né? Para mostrar que ele amava Bauru. Gostava de Bauru, E quem não conheceu o Pelé na intimidade, a crítica ela é sempre muito fácil. Sim. As pessoas não conhecem, as pessoas conhecem a pessoa de vista, né? Sim. Às vezes nunca conversou com a pessoa, não sabe o que a pessoa tem no coração, dentro da alma. Isso. E às vezes ela fala mal da pessoa. Entendeu? Aniel, eu vou endossar o que o Aniel está dizendo. O Aniel está dizendo aqui que às vezes as pessoas criticam. O Pelé não gosta de Bauru, não vem em Bauru. Gente, o Pelé falou de Bauru no dia que ele fez o 1000º gol, na entrevista do 1000º gol. Ele falou de Bauru, agora lá nos Estados Unidos, onde foi que ele fez ele falou de Bauru numa despedida dele. E bem. Por que ele não vem em Bauru todo dia? Ele é cidadão do mundo, cara. Eu vou falar, eu fui criado em Pirajuí. Me dá uma vontade louca de ver. Você não aparece. Sabe quanto tempo eu não vou em Pirajuí? Uns 10 anos. Eu, o professor Duda, nós não vamos. Outro dia eu combinei com o Duda. Vamos lá para Pirajuí, vamos ver nossos amigos. Vamos, que dia? Joguei bola lá quando garoto com o Curi. O Curi às vezes me encontra aqui em Bauru. Vocês não vão para lá. Eu, que não sou ninguém, não vou em Pirajuí, que é 50 quilômetros. O Pelé vai vir aqui em Bauru. Não dá para vir, ele é cidadão do mundo. Essa defesa que eu sempre fiz no negócio. Pelé não tem jeito, entendeu? Agora, fala para mim também uma coisa. Dentro de campo, Pelé, ele já era líder naquele tempo? Não, ele não era o líder do time. Mas ele era o artilheiro do time.
Porque líder ele nunca foi capitão do Santos, capitão de seleção, nada. Nem do Baquinho, nem do rádio, nada. Mas fazia gol. Mas ele era o jogador mais importante. Do time. Já era, time, né? Mais importante daquele time. Quando eu falei que o Pelé tinha um reflexo muito rápido, é porque eu lembrei de uma partida que fizemos pelo rádio, não era nem Baquinho. Depois que acabou o Baquinho, um outro campeonato que teve juvenil na cidade, o rádio se inscreveu. O rádio não tinha diretoria, tinha 11 titulares e 5 reservas. Olha só. E nós não tínhamos nome para pôr no time, porque morávamos todos no mesmo bairro ali, ali perto do hospital de base, naquela região ali, né? Pelé morava na Rua Arruda, morava na continuação da Duque Caxias aqui embaixo, onde era o vestiário do Ameriquinha. Sim. Então, formamos o rádio sem diretoria. Fizemos uma vaquinha entre nós para comprar as camisas. Sim. Compramos as camisas. E que nome vamos pôr no time? Naquela época já tinha São Paulinho, que era aqui de Curuçá. Tinha São Paulinho, o Pelé jogou no São Paulinho também, no sábado à tarde, ele veio jogar no São Paulinho. Sim. O Pelé gostava, não tinha jogava bola. Em tudo, sim, quando estava rolando bola, o Pelé estava lá. Então, tinha Palmeirinha, tinha São Paulinho, tinha Corintinha, tinha um monte de coisa. E tinha um time do interior que na época estava fazendo sucesso para entrar na divisão especial. Como você falou agora mesmo, no Noroeste, que nunca devia ter saído de lá. Chamava-se Rádio de Mococa. Sim. O Rádio de Mococa tinha camisa verde. Sim. Como a camisa do Palmeiras. E não tinha nenhum time com nome de rádio. Então alguém lá, não me lembro se foi o Frangão, quem que foi, que era um dos líderes ali, né, para formar o time. Vamos colocar rádio, porque não tem rádio. E o rádio estava no auge. Estava ganhando tudo, né? Depois colocamos rádio. E esse time, rádio, por sinal, hoje encontrei com o doutor Célio, que já é médico, já está aposentado, né? Célio Cabelo, que hoje hoje brinquei com ele, encontrei com ele no barbeiro. Falei, Célio, falei para o dono do barbeiro, e esse aqui, ó, esse fazia ala com o rei do futebol. Era Célio Cabelo, Pelé, Mineiro, como é que chamava o meio esquerda nosso lá? E Norberto, né? Vitor e Norberto. O Vitor jogou no Noroeste, o Vitor era um craque, né? Sim, sim. Teve inclusive no Corinthians. Esse Vitor. No Corinthians, Juventus. E o Célio jogava como ninguém, né? O rádio, todo mundo hoje fala do Baquinho, que foi onde a imprensa deu mais destaque, mais destaque, cobertura. Já começou lá em São Paulo. O Baquinho veio depois do rádio. O rádio veio depois do Baquinho, né? Sim, ele primeiro foi no Baquinho. Primeiro no Baquinho. O Baquinho é que ganhou tudo, aquele negócio. Aí acabou o Baque. Quando acabou o Baque, os jogadores ficavam, não, vamos jogar. Nós morávamos no mesmo bairro, vamos fazer um time nosso aqui, vamos. Aí juntou eu, Pelé, Vitor, Norberto, Mineiro, que é tudo aí que morava no bairro ali, tem o nosso time. E ganhamos tudo, ganhamos o campeonato invicto, em Bauru. Então, quando eu falava dos reflexos do Pelé, eu me lembrei de que uma partida que nós fomos decidir, uma final, lá na Bela Vista, hoje tem um colégio construído lá. Sim. Era um terreno caído para um dos lados. Sim. A bola para parar, você tinha que fazer um morrinho de areia assim para a bola parar. Se soltasse, ela ia para baixo. Né? Era assim o campo. Né? E fiz essa partida lá. E nós estávamos ganhando o jogo de 2-1. Inclusive o Pelé tinha feito um gol. E eles empataram. Depois fizemos o segundo. 2-1 para nós. Naquela época não existia goleiro, regra 3. Sim. Não existia goleiro. É. Se o goleiro machucasse, ia de qualquer outro jogador pro gol. É. Esse que o nosso jogador machucou na final, na metade do segundo tempo para frente, ele machucou. Goleiro. Ah. Quem foi pro gol? Pelé. Edson Arantes Nascimento. Pelé. Fechou o gol. Fechou o gol, ganhamos o campeonato. Ele, naquela partida. Isso aí foi lá quando ele era garoto. Garoto. Mas ele jogou no Santos uma vez, eu não lembro quantas, foi contra o Palmeiras. Ele fechou o gol também, foi pro gol. Goleiro machucou. Na primeira seleção do mundo, na seleção brasileira, Sim. Copa 58, também não tinha goleiro regra 3. Sim. Quem era o goleiro que ia substituir o Gilmar na época? Era o Pelé. Se o Gilmar machucasse, era o Pelé que ia pro gol. Porque não tinha. Não, já estava tudo programado. Para que as pessoas entendam, e era um erro, né? Pelo menos o goleiro, né? Não tinha aquele tempo a regra 3, que diz a substituição, não tinha. Entrava 11, não tinha reserva no banco, nada, era 11.
Agora, não tinha reserva de goleiro, tinha reserva para back, não, mas, volante. mas numa época não tinha. A regra 3 não entrava ninguém. Mesmo no futebol brasileiro aqui, no Campeonato Paulista, eu lembro que não tinha a regra 3. Que era um crime, não existe isso. Mas agora, naquele tempo não podia substituir o goleiro. Goleiro. Goleiro reserva. E aí o Pelé ia pro gol. Ele era o jogador da seleção brasileira, primeira Copa do Mundo. A substituiu, caso o nosso goleiro machucasse, ele queria para o gol. Até no gol ele jogava. Agora, uma outra coisa extraordinária do Pelé, que pouca gente conhece, o Pelé também jogou na seleção brasileira do Exército. Sim, Quando ele serviu o Exército em Santos, ele incorporou como soldado lá. E interessante, quando ele incorporou lá como soldado, eu era sargento aqui. Olha. Eu já era sargento do Exército, ele é soldado lá. Sim. E nós éramos amigos. Eu não sei quem foi, certamente deve ter sido ele, eu não sei quem foi. Alguém me indicou lá para o treinador da seleção brasileira do Exército, que em Bauru tinha um jogador chamado Daniel, volante, que podia ser convocado. Então veio um rádio, antigamente era um rádio telégrafo, né? Eles chamavam de piripipi no Exército aí, né? Aquele negócio, né? Código de Morse. Convocando você. Pedindo para o chefe me liberar para eu fazer parte lá dos treinamentos e tal, para a seleção do Exército. O chefe daqui não me liberou, foi a maior frustração que tive na minha vida. Olha. E o Brasil foi campeão sul-americano das Forças Armadas. Jogou contra a Argentina, contra o Uruguai, contra a Chile, esses times. E o Pelé foi o grande destaque da seleção. E o seu chefe aqui não deixou você ir. Então, essa foi uma das grandes tristezas que eu tive no esporte. Você seria campeão do mundo. Eu comecei falando... Faria, não esquece de falar que eu passei pelo glorioso Exército Brasileiro. Eu amo o Exército Brasileiro, independente dessa tristeza. Né? Porque o Exército Brasileiro, quem não passou lá por dentro, critica o Exército, critica a Força Armada, critica de maneira indevida. Porque lá dentro se aprende civismo. Claro. Se aprende a ser gente. Claro, eu fiz isso. É uma coisa extraordinária. Aprende. Uma das maiores que eu tive recentemente foi ter um neto meu fazer o curso de oficiais da reserva em um ano. Né? Isso. E recebeu o espadinho como oficial do Exército. Olha. Né? Eu fui lá na solenidade, em Campinas. Sim. Né? Chorei muito aquela tarde. Né? Hoje ele é... Não, ele saiu. Hoje ele está fazendo a engenharia na Politécnica. Sim. Muito inteligente. Da turma dele de 30 que formaram oficiais, o único que passou na MAN, para depois que ia até general, se fosse o caso, foi ele da turma, passou, meu neto. Sim. Graças a Deus. Mas ele foi agradecer o comandante, juntamente com o meu filho, agradecer a alegria dele, tudo, mas ele tinha outros alvos. Ele queria ser engenheiro e queria fazer numa grande faculdade, mas fez o vestibular e passou na Politécnica. Graças a Deus, lá na USP, fui visitar lá, semana passada, retrasada, estive em São Paulo, visitando o campus da USP. Coisa extraordinária. Então, são presentes que Deus dá agora. Faria. Mas eu quero, você não vai esquecer de falar, conta pra mim aquele dia que você estava passeando com seus filhos no Guarujá, passando embaixo do muro, conta essa história. Então, isso aí foi na época que o Pelé tinha casado com a Síria. Sim. Né? E tinha nascido os gêmeos dele. E eu estava hospedado na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Eu fui para a colônia de férias com a minha mulher e meus filhos. Ok. Né? Minha nora foi também. Nós estávamos lá e num sábado, numa sexta-feira, à tarde, minha nora falou assim: ô sogrinho, vamos ver onde é a casa do Pelé, lá na praia de Pernambuco e tal. O senhor conhece o Pelé e tal? Gostaria de conhecer a casa dele, também não conhecia. Aonde era a casa? Por lá não é ver a casa. Vamos lá. Ver aonde era a casa. Onde era a casa, para circundar a casa lá, né? Muito grande, porque está dentro. Olhar de longe, campo de futebol lá dentro. Então, fui para lá com a minha nora, meu filho, minha mulher ficou na colônia tomando conta dos netos. Né? Ela não foi. E foi lá. Então, circundando a mansão do Pelé, um muro altíssimo. Do lado de fora, na calçada da rua. Nem sonhava se o Pelé estava lá ou não, né? Aqui mora o Pelé, né? Informações lá. Aí estou passando na lateral, lá no fundão, lá longe mesmo. E do lado de lá do muro tinha a Mata Atlântica. Sim. Não tinha nenhuma casa edificada lá. Tinha a rua asfaltada, depois uma cerca de arame, daquela cerca de arame para lá, Mata Atlântica.
né? Sim. Tinha uns lotes ali, mas não tinha ninguém construído ainda ali, né? Aí que surge o Pelé lá em cima com a roupa da seleção brasileira, né? Escrito Brasil aqui na camisa dele, azul, uniforme, né? Moletom. Lá em cima, porque lá na mansão dele, lá por dentro do muro é alto, a terra vai até quase lá de fora o muro tem 3 metros ou 4 de altura, 5, sei lá, bem alto, parece um muro penitenciário, bem alto. Sim, sim. E ele apareceu andando lá, só meio corpo aparecendo dele lá andando. Estava com outra pessoa lá, que era o encanador dele. Quando eu vi que ele estava passando, desci do carro. Falei, ô Pelé! Ele não me conheceu na obra. Eu estava de óculos, eu sempre gostei de usar óculos escuros, né? Eu tirei o óculos. Ô, Aniel! Então, rapaz, quanto tempo aí, Pelé? Pô, então, Aniel, acabei de chegar de Brasília, rapaz, deu uns problemas aqui no encanamento meu aqui. Esse senhor que está aqui comigo é encanador meu. Tá fazendo umas obras aqui pra mim e tal. Vamos marcar para amanhã cedo, dá para você vir daqui amanhã, que é sábado, a gente poder conversar tudo aqui, matar a saudade. Vamos bater um café com ele lá, Não, então fiquei lá horas lá, né? Fiquei muito tempo lá. Ele foi até um gentleman, porque na visita que fomos fazer no dia seguinte, eu comprei um filme de 36 poses e gastei o filme inteiro lá, só dentro dessa visita. Sim, sim. Então tem fotos inimagináveis lá que você pode pensar. Tem uma foto do meu filho com, assim, na palma da mão dele, as 3 medalhas de mundial, campeão mundial do Pelé, na palma da mão do meu filho. Nossa. Ele fez o Pepito abrir a vitrine lá, tudo controlado por, né, porque coisa valiosa, né? Tudo com cadeado. O Pepito foi lá, abriu, tirou o cadeado, abriu lá. O Pepito é o secretário particular dele até hoje, né? Isso, até hoje. É o que cuida da vida do Pelé, né? É a vida dele. Fotografias assim. Então, nessa época, veja como a pessoa cresce, grandeza, né? Como ele se tornou o atleta do século, o homem conhecido mundialmente. Eu nem era conhecido em Bauru, por poucos até. Não. Agora, Pelé é conhecido no mundo, conhecido de reis, rainhas, papas, etc e tal, né? Aí eu falei, Pelé, eu queria conhecer a sua sala de troféus, né? Falei para ele, né? Ele falou, Pepito, pega a chave lá, leva o Aniel lá para conhecer. Ele não foi comigo. Porque ele não chegou lá para me mostrar, Aniel, ganhei isso aqui, humildade. Ganhei isso aqui, tal. E lá, eu vi coisas lá. Pelé, cidadão argentino. Pelé, cidadão chileno. Pelé, cidadão uruguaio. Países dando título de cidadão para ele, do país. Quando ele veio a Bauru, você vê o título de cidadão bauruense. Pelé, cidadão. Pô, cidadão bauruense com muita alegria, pô. Claro, é o mínimo. E muita gente não sabe da frase que o Pelé usou nesse dia que recebeu o título aqui de cidadão bauruense. Eu estava lá na Câmara, junto, assistindo, feliz da vida com o que ele estava recebendo, né? Por conhecê-lo desde criança. Somos amigos, né? Ele usou a seguinte frase: agora já posso morrer. Olha. Foi a manchete do Diário de Bauru. Isso. Até então existente, né? Sim. Hoje só temos o Jornal da Cidade, né? Mas já teve tempo que Bauru tinha a Folha do Povo, Diário de Bauru. Sim. Depois veio o Jornal da Cidade. Agora eu já posso morrer. Agora já posso Porque morrer. para que as pessoas entendam, o Pelé é de Bauru. Pelé não nasceu em Bauru, ele nasceu em Três Corações. E veio para Bauru com 7 anos. Por isso, o título de Bauru. Quando ele recebeu o título de cidadão bauruense, ele ficou orgulhoso, né? Contente, feliz, porque recebeu o título de cidadão bauruense. Tá bom? O nosso tempo está sendo encerrado. O Aniel trouxe aqui para nós o que ele tem de foto aqui. Então, como o programa já se encerrou e vai começar agora um programa, nós não podemos atrasar. Eu vou pedir para o Aniel o seguinte: Aniel, nós vamos marcar para você voltar daqui uns 4, 5 programas outra vez. Combinado? Aí nós vamos combinar para você mostrar isso aí. O programa está sendo. Precisa ter um programa de 5 horas com o Aniel. Para ele contar a história da carreira. Só o fato de ele ter jogado um dia com o Pelé. E eu vi isso num bar, lá no bar do. Ali no bar atrás do Paulistão ali, da Eliana. Você tem na parede uma foto do time do Baquinho. Tem lá no Tauste, né? No Tauste, é aquela mesmo do Tauste. Tá o Baquinho, né? Tá o Pelé, pequenininho. O Pelé tá sentado na bola nessa foto. Sentado na bola, e você? Então porque hoje você tira foto com o celular, todo mundo tem. Mas naquele tempo não tinha isso.
Eu tenho uma foto só de quando eu jogava bola juvenil, garoto, que um amigo nosso lá de Pirajuí tinha, o Carlos Cury, que é o dono do restaurante, é dentista, e ele guardou, então nós multiplicamos por muitas, e todos nós temos. Mas não tinha, aquele tempo era de máquina fotográfica, só rico que tinha, não é mesmo? Aniel, quero agradecer a sua presença aqui, dizer que foi muito importante, tenho certeza que o telespectador está contente de ter ouvido essas histórias do tempo do Pelé, história sua com o Pelé, mas tem muita coisa para contar do Pelé, principalmente da ida dele, como é que ele saiu de Bauru, foi para o Santos, como é que foi quando ele foi para a seleção brasileira, tudo vocês vão saber isso no outro programa. O dia que ele marcou o primeiro gol, como é que foi os amigos dele aqui, aquele gol contra o País de Gales, que foi o primeiro gol na seleção brasileira. Então, como é que esse pessoal de Bauru sentiu isso? Mas isso nós vamos ter que fazer um outro programa. Daqui a alguns programas você vai voltar. Vamos ver. Isso aí, não, tem que voltar aqui. O futuro pertence a Deus, faria mais. Eu queria agradecer muito o convite e a oportunidade de contar um pouco sobre a história do Pelé, porque a Bíblia fala, quem honra, honra, né? Sim. Então todas as honras para ele. Estou sendo apenas um instrumento de Deus aqui para ressaltar mais todas as honras que ele já recebeu. Mas eu imagino, deve continuar recebendo mais. O orgulho que você tem de saber que jogou com o Pelé, você foi segundo sargento do Exército Brasileiro, professor da Faculdade de Direito de Bauru, da Instituição Toledo de Ensino. Tudo isso são coisas que pouquíssimas pessoas vão poder dizer. Mas também fui professor da IT, mas não jogou com o Pelé. Mas eu também fui advogado, fui delegado, mas não jogou com o Pelé. Aí o outro lá atrás, eu também joguei com o Pelé umas vezes, mas você não foi delegado. Então, você soma algumas coisas das quais você tem que se orgulhar muito, e sua família se orgulha também. Não, para encerrar a minha palavra, eu gostaria de ressaltar tudo que nós recebemos na vida de bom vem de Deus. De Deus. Né? E eu não fui jogador profissional por entender a vontade de Deus na minha vida, que foi voltar para Bauru, porque quando o Pelé foi para o Santos, eu fui para o São Paulo. Sim. Outras histórias. Né? É outra história. Voltei para Bauru, meu pai ficou muito triste, como ele era São Paulino. Eu costumo dizer que o procurador de São Paulo está me esperando até hoje lá em frente à Rádio Bandeirantes. Que o primeiro táxi que apareceu, eu peguei, fui para a Estação da Luz e voltei para Bauru. Né? E ele estava te esperando? Ficou me esperando lá e até hoje está me esperando lá. Na época do São Paulo, você não chegou lá no estádio? Não, era o Canindé. O campo de São Paulo era no Canindé, depois o São Paulo vendeu para a Portuguesa. Sim. Toda a propriedade. Do lado do Natel, e foi construir em Morumbi lá. Né? Então, mas tudo, a direção, a orientação de Deus, toda a formação que recebi, tudo aquilo que Deus proporcionou na minha vida, tudo aquilo, a orientação que pude passar para os meus filhos, tudo que pude receber da orientação da palavra de Deus, como membro da Primeira Igreja Batista, também desde tenra idade, desde 7 anos de idade, fui batizado com 9 anos na Primeira Igreja Batista de Bauru, aí na Vigília Malta 749, né? Onde passo parte até hoje, inclusive hoje canto no coral masculino dessa igreja. Olha que beleza. É uma coisa maravilhosa, senão você está convidado para qualquer dia que puder. Desde os 7 anos. Lá conosco, desde os 7 anos, sou lá presente lá na jornada, né, que Deus determinou para mim. Como Deus determinou a sua. Sim, a todos nós cristãos. Todos nós. Temos que acreditar isso tudo. Sim. A grandiosidade do nosso Pai Celestial. Nossa, Deus, sempre Deus. Bem, queremos agradecer, já estamos aí em cima da hora. Obrigado, Daniel, obrigado aos meus companheiros de trabalho aqui, obrigado a Enéas, Rodrigo, Paulinho, Rodocas, Soninha, Maria do Carmo, todo mundo aí. Obrigado a todos vocês e obrigado principalmente a você, telespectador. Você é a razão da existência desse programa. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.